A partir dos anos 2010, o universo de quadrinhos explodiu devido às incríveis adaptações feitas para o cinema, que fizeram bilhões e bilhões em bilheteria. Devido a isso, a Marvel Studios é cheia de sucessos, mas uma hora cansa, porque a fórmula repetitiva começa a fazer com que os fãs não gostem mais das produções. Talvez por temas mal desenvolvidos, histórias mal contadas e até mesmo falta de criatividade. Isso é uma grande queda depois de um grande auge. E isso aconteceu a mesma coisa comigo, só que com as animações entre 2023 e 2024. Mas tem outro motivo. Foi uma era mais sombria para mim em relação com desenhos. A metade de 2023 foi iniciada com imensas crises. Inclusive foi um momento onde eu, como fã da Disney, praticamente entro em crise. E a DreamWorks e a Cartoon Network tem uma certa culpa nessa história toda também. Então, antes de falar dessa tal crise, se inscreva, deixa o like, compartilhe esse vídeo e me segue nas redes sociais. E vamos pra história. Senta! Desde quando eu nasci em 2006, a minha relação com o desenho sempre teve altos e baixos. Só que no geral cresceu bastante ao longo do tempo. Mas foi da metade de 2015 para frente onde teve um crescimento absoluto, em parte graças a desenhos muito bons como os Sucinkus 2015 da Cartoon Network, sendo esse o melhor desenho que eu assisti na minha vida até hoje. A Nickelodeon teve um grande sucesso naquele ano, em 2016, com The Loud House. O Ben 10 estava no meu Omniverse, sendo o carro-chefe da minha vida. E quanto mais a ascensão de personagens famosos como Ben 10, a Cartoon Network fazia As Poderosas Espadas, o Okikaio, além do Mundo de Gren. Nessa época a gente tinha chegado a alguns reboots. A qualidade desses desenhos era muito elevada, e com essas audiências também eram. E quando maior era a demanda dos telespectadores, maior ainda era a produção dos estúdios. No começo de 2023, eu tive uma oportunidade devido a duas coisas. Primeiro é que milhares de exemplares é culpa de milhares de filmes e fãs, porque o traço está começando a virar tendência. Essas animações foram consideradas praticamente causadas pelo popstars das animações. Os Caras Malvados, o Garth Botas 2, por exemplo, são as melhores animações de todos os tempos até os dias de hoje e, consequentemente, foram aclamadas. Outra oportunidade que eu tive foi uma coisa chamada bolha especulativa. Com isso, a bolha dizia que coisas clássicas valem muito com o passar do tempo. Tanto é que uma Action Comics número original em boas condições, por exemplo, vende 6 milhões de dólares. Aí teve reprises legais de animações da Pixar, DreamWorks e por aí vai. Aí ficaram muito boas. Claramente, isso de fato fez essas animações de cinema aumentarem ainda mais. Não só para a popularidade e para colecionadores, mas para investidores. Entre fevereiro e março de 2023, conheci a Capcom e algumas franquias que são muito boas. Darkstalkers, Street Fighter e por aí vai. E se quiser um vídeo explicando sobre como eu conheci a Capcom, Darkstalkers e como se me relacionou toda essa história, comenta que eu quero saber. De qualquer forma, a Nintendo também aproveitou o momento e lançou vários jogos que venderam milhões nessa época. Como por exemplo, Legend of Zelda Tears of Kingdoms em maio de 2023 e Super Mario Bros. Wonder em outubro, por exemplo. O problema era que animações de cinema geralmente são aclamadas, mas existem poucos filmes ruins nesse estilo, que era o oposto do que está acontecendo com esses filmes, lançados em 2023. Isso contribuiu para a saturação do mercado. E os consumidores, assim como eu, ficaram sobrecarregados com opções, resultando em uma falta de interesse pelas animações, e ficaram cansados demais pelos filmes infantis que geralmente são lançados para o cinema. Foi por causa da superprodução, inclusive, que muitas histórias foram feitas de qualquer jeito e muitas têm qualidade questionável. Por exemplo, o Elementos da Pixar ou Ruby Marine da DreamWorks.
Além disso, a Disney aproveitou toda a lacração e diversidade e por aí vai. Como resultado, muitos fãs abandonaram as suas animações, ao mesmo tempo que quantidades exorbitantes de animações ruins eram produzidas. Esse excesso era o oposto do que elogio significava. Então essas animações de cinema não são nada praticamente. Isso fez a tal bolha circulativa explodir. Os filmes originais não eram tão bons e agora ninguém mais gostava de animações. Várias críticas negativas espalhadas por onde passa. Muitos fãs de animações, canais de animações, decretaram falência nessa época com problemas imensos. Muita gente perdeu dinheiro por conta da ganância das grandes empresas. A DreamWorks tem culpa nessa crise. E foi muito por ter trazido de volta a Cartoon Network, mas na verdade foi a própria Disney que inflou essa bolha, me incentivando esse tipo de filme para o futuro. Com a explosão da bolha e a lacração, as ações da Disney despencaram violentamente junto comigo. Um pouco antes disso tudo, ocorreu um pequeno probleminha. Um evento que acontece todo ano, que foi a pandemia. Claramente, isso gerou isolamento social. Aí eu fui pra Disney. Foi por causa da pandemia que a Disney me colocou a própria bolha, que explodiu na minha cara. Foi assim que, no dia 3 de abril de 2024, vendo que a Disney está com uma imensa queda nas ações, com dívidas acumuladas em meio a uma crise financeira, demitindo centenas de funcionários e pelo fracasso imensurável de Wish, eu, como fã da Disney, me vi obrigado a decretar falência. Eu praticamente parei de ver coisas da Disney por causa disso. E de alguma forma estou precisando se recuperar e ter um milagre agora. Então, na semana seguinte, a ideia foi leiloar os meus direitos autorais para outras pessoas assistirem. A ideia era vender meus direitos de assistir os filmes da Disney. A Disney ainda seria dona e criadora daqueles personagens, só que outras pessoas poderiam assistir. Como, por exemplo, filmes. Foi nesse contexto que eu abandonei a Casa Coruja, abandonei o Jake Long e abandonei a Kim Possible. E outros personagens. É por isso que eu não posso usar esses personagens, esses núcleos, até algum tempo atrás. Na verdade, esse plano deu certo e foi um ponto de virada para mim. Foi graças às animações de televisão de outras empresas sem ser a Disney que eu voltei a ter interesse pelas animações. E na DC, com os novos proprietários James Gunn, eu comecei a me reestruturar. Além disso, estou começando a elaborar um novo começo para transformar os canais infantis de televisão. Mesmo tendo os problemas dos direitos dos personagens do Disney Channel. Mas eu tenho uma outra emissora que eu não abandonei na época da Disney. Eu tinha a Nickelodeon. A partir de 2024, uma robô da gente deu um fôlego em mim, na qualidade das animações. Isso atraiu novos fãs. E no final do ano, os Transformers nas animações foram reestruturados. Eu vendo ótimas animações a partir de Transformers Animated, por exemplo. Eu estava respirando por aparelhos, mas respirava. Até que em 2025 veio uma última tentativa para me interessar de fato. Veio a estreia de uma animação da Glade Productions, do mesmo criador de Casa Coruja. Veio Os Cavaleiros de Guinevere. E a partir daí, a história como a gente conhece vai ser reescrita. Depois de eu passar por uma imensa crise em 2023, eu sou uma pessoa mais feliz do mundo. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para todas as notificações, comenta se aconteceu o mesmo com você e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.